Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? E aproveitar para colocar os estudos em dia durante esse tempo ruim que nós estamos passando, mas a gente vai passar por isso aí, né? Bom, uma das próximas matérias que está lá na apostila se chama Vozes Verbais. O que são vozes verbais? Eles vão focar as vozes da narração, né? Ou seja, eu posso focar em alguém ou eu posso focar em algo, né? Então, se eu tenho o jornal A, jornal B, eles podem dar a mesma notícia, porém, eles vão mudar os focos. Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Mas antes, tem três tipos de vozes verbais: a chamada voz ativa, a chamada voz passiva e a chamada voz reflexiva. É bem fácil de entender o termo. Bom, o que seria a voz ativa? Ele foca direto, é uma ação direta do sujeito, né? E a marca dele é apenas um verbo. É a marca apenas um verbo. Então, vou colocar aqui um exemplo. O menino chamou o amigo. Olha lá. Isso aqui é uma voz ativa, porque só tem um verbo, ó. É uma ação direta. Ó. Qual é o foco dessa frase? É o menino. Ele que está fazendo a ação, né? Isso é uma voz ativa. Agora eu quero fazer o termo o amigo ser o foco da minha frase, né? Para isso, a gente transforma em voz passiva e é bem fácil. Então, ó, o amigo foi chamado pelo menino. Voz passiva. Voz passiva, ó. Como é que eu faço a voz passiva? São dois verbos, tá vendo? Um verbo de ligação mais o verbo principal. Mudei o foco. Nessa primeira frase, o foco é o termo menino. Nessa segunda frase, o foco é o amigo. É a ação que ele recebeu e aqui é a ação que o menino fez, né? Vou colocar aqui um outro exemplo. Renata acordou a mãe. Tá lá. Eu tenho uma voz ativa, né? Porque a Renata, que é o foco da ação, ela faz uma ação direta, apenas um verbo. Agora vamos transformar em passiva, né? Ou seja, transformar o termo mãe no foco. Então, como é que eu faço? A mãe foi acordada por Renata. Olha lá. Dois verbos é a voz passiva. Ó, dois verbos. O verbo de ligação mais um verbo principal, né? É bem fácil de entender esse termo. Veja que os dois verbos eles estão no passado. Eu posso ter verbo no presente, como posso ter verbo no futuro. Vou pegar a mesma frase aqui. O menino chamará o amigo. Ó, tá no... Opa, chamará. Chamará o amigo. É uma voz ativa. Ó, só tem um verbo, chamará, né? Tá no futuro. Agora vamos transformar isso em voz passiva. Se está no futuro, ele tem que ser no futuro. O amigo, ó, será chamado pelo menino. Voz passiva. Ó, será chamada verbo de ligação mais o verbo principal, né? Veja que aqui está no futuro, né? Aqui está no passado. Então, dependendo do contexto aí, né? Ele tem que permanecer o mesmo tempo verbal. E a voz reflexiva, que é bem simples de entender. O menino se olhou no espelho. Como é que eu sei que é uma voz reflexiva? O que é a voz reflexiva? Ele faz e recebe ação ao mesmo tempo. Ó. Ele fez ação, se olhou no espelho. E ao mesmo tempo, ele recebeu essa ação, porque ele está recebendo a ação que fez, a ação do verbo olhar, no caso. A menina se cortou. É uma voz reflexiva. Ó, ela fez ação e recebeu essa ação, né? Então, gente, isso que são vozes verbais, tá? É voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, né?